Seja bem-vindo ao Picardia e Caos, um programa de boas ideias aqui, a pitadinha de caos. E hoje aqui um convidado que está voltando, acho que pela terceira vez, quarta vez, já não sei mais, Edson. Mas voltando aqui, um convidado exuberante, um convidado refinado. Aqui uma salva de palmas para Edson Boaventura. Aí. Maravilhoso tê-lo aqui, obrigado de ter voltado. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é um prazer a gente estar compartilhando, né, sobre esse tema ufológico que é bem atual, né? Atualmente as pessoas têm comentado bastante, né, principalmente porque teve aquelas audiências no Congresso norte-americano, né, onde houveram denúncias, né, de que o governo estaria escondendo, que ele teria posse aí de criaturas não humanas, naves inteiras e até pedaços de naves, né? Então isso aí tá mexendo bastante com a mente das pessoas e com o mundo, né? A imprensa tem divulgado bem responsavelmente essa temática. Que bom, já viram qual que é a vibe do assunto. O dia que você vem é o dia que eu não durmo direito, já lhe aviso, já fico com um cagaço horroroso. Eu já não durmo legal, já, viu? Toda vez eu fico preocupado. Mas hoje temos alguns assuntos para falar. Vamos já começar nesse aí que você falou, depois a gente vai voltando para outras coisas. Cara, tá tendo muita live falando disso e teve essas falas dos Estados Unidos, falaram muito de Área 51, falaram muito de criatura. Da onde que começou essa onda lá de discussões e em que pé que estamos nisso? Então, o assunto ele começou assim, ter o seu auge a partir de 2023, agosto de 2023, que foi a primeira audiência pública de denúncia, né, contra o governo. Por que que algumas pessoas envolvidas com esse assunto, né, de inteligência, militares, resolveram denunciar? Porque o cidadão norte-americano, ele paga imposto. E aí, parte dessa grana estava sendo desviada para projetos secretos de OVNIs. Então, o cidadão norte-americano queria mais transparência. E aí, convocou, logicamente, ali os deputados... Foi algum deputado específico? Vários. E, tanto é que todos os partidos encamparam essa ação, né, de divulgação, de tentar liberar o máximo de informações sobre OVNIs, e o próprio presidente Trump, ele nomeou agora a Ana Paulina Luna, que é uma deputada, para chefiar uma espécie de comitê que vai mexer com esses papéis, né? Ela teve reunião agora em maio de 2025 com o pessoal do FBI, que liberaram já algumas coisas, filmes inéditos, inclusive. E ela provavelmente deve, nos próximos meses, já trazer algum resultado a respeito dessa liberação, que eu particularmente não acredito que será uma liberação total, e sim parcial, porque existem outros aspectos envolvidos. Por exemplo, quando você tem uma nave dessa capturada, né, seja resgatada num acidente ou mesmo abatida, essa tecnologia os Estados Unidos têm transformado em tecnologia própria através da engenharia reversa. E isso acaba fazendo com que ele tenha uma tecnologia de drone ou coisas assim mais avançadas, que ele não vai ficar liberando isso para que os seus adversários, por exemplo, a China, a Rússia, saibam o que ele tem em termos de tecnologia. Então, geralmente, isso é tratado como segurança nacional e como coisas sigilosas mesmo, né? Secretas, ultra secretas. Então, por que esse acobertamento ele vai continuar? Deve haver aí nos próximos meses, vai começar uma abertura parcial, mas por que tem ainda esse acobertamento? Por conta da ganância tecnológica, né, dos países, áreas de inteligência, militares, quererem deter essa tecnologia para ter poder na mão, ficar na vanguarda, ficar na frente
dos seus inimigos aí potenciais, né? Tanto é que a terminologia que classificava o OVNI no passado, né, era UFO, né, que é Unidentified Flying Object, objeto voador não identificado. Só que eles mudaram a partir dos anos 2020, por aí, para UAP, que é fenômeno... Primeiro era fenômeno aéreo não identificado. Depois virou fenômeno anômalo não identificado. Né? O FANI, né, em português, ou UAP em inglês. Então, o UAP, do jeito que eles classificaram, ele engloba o UFO, o UFO, né, o OVNI. Sim. Engloba fenômenos atmosféricos e astronômicos desconhecidos ainda, e engloba drones ou tecnologia secreta dos inimigos. Então, por exemplo, um drone chinês entrando no espaço aéreo norte-americano, ele é interpretado também como um AP. Né? Então, ficou uma sigla... Bom, eles legalizaram uma estrutura agora, né? Legalizaram o seguinte, porque eles também vão começar a fazer espionagem em bases dos inimigos aí, né? Então, o que acontece? Esse objeto que não está classificado, que ninguém conhece ainda, e que é tecnologia norte-americana, por exemplo, a gente está chamando de dronovni, né? Juntando, supondo aí que seja uma tecnologia de drone que foi modificada e que agora está sendo usada aí na espionagem, nas guerras mesmo. A gente sabe que isso aí já está sendo utilizado. Então, quando ele vai para lá, para o outro país, o país vai falar que é um OVNI, que é um AP, que é qualquer coisa assim. Né? E aí não se sabe a origem. Uhum. A imprensa é que geralmente faz um estardalhaço, um sensacionalismo e fala, olha, um OVNI extraterrestre, né? Mas nem sempre é algo extraterrestre ou interdimensional. Tinha muito negócio de balão atmosférico uma época, né? No passado. Quando começava a cair, era um desespero, né? No passado era a desculpa oficial, né? No caso Roswell, por exemplo, era que era um balão meteorológico. Hoje se fala de drone e agora estão criando um monte de outras coisas, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos você tem as bases nucleares. Algumas delas foram desativadas, outras estão sendo ativadas agora novamente. No passado, havia alguns objetos voadores não identificados que apareciam em cima dessas bases, tal, xeretando lá. Uma vez eu conversei com Robert Salas, que é um militar norte-americano que trabalhou nessas bases nucleares, né, Malmstrom, tal, e ele contou uma história de que um objeto avermelhado, um OVNI, ele sobrevoou a base de Malmstrom e ele desativou 10 ogivas nucleares. Imagina o caos. É o picardia e caos, então a gente tem que falar Sim. de caos também. Imagina o caos que instaurou ali. Então foi feito documentos, filmaram aquele negócio, tudo. E hoje a gente já tem liberado documentos, alguns poucos documentos sobre esse caso dentro dessa base nuclear norte-americana. Esses documentos datam de 1967, 66, 67. E o que aconteceu? Agora, o Pentágono veio a público através da AARO, que é um escritório que eles criaram lá para estudar OVNI, UAP, esse tipo de coisa, e falaram que era o seguinte, que o que aconteceu lá no passado, na verdade, não tem nada a ver com OVNI, com essa terrestre, e sim seria um pulso eletromagnético, um equipamento que eles tinham e que utilizaram para desativar lá os tipo uma bomba H, só que para desligar tudo. Isso. E aquele OVNI, na verdade, era uma tecnologia terrestre desconhecida que só agora eles estão falando. Mas a gente já pegou que isso daí é uma estratégia do Pentágono e desse pessoal que não quer que haja uma liberação. Então, eles estão agindo agora
implantando desinformação, implantando certas informações fraudulentas para que, de alguma forma, minimize o impacto que isso aí está que nem uma bomba relógio, né? Por conta das denúncias lá no Congresso norte-americano, que começou em 2023, a qualquer momento, esse ano, o negócio vai explodir, né? Vai abrir e as pessoas vão ficar sabendo, pelo menos, em parte, aí, o que tem. Olha o que já estão falando, né? Que o Trump, a gente não sabe se foi nessa gestão agora ou em 2019, mas que ele foi contextualizado, foi feito um briefing, onde isso quem falou foi o David Grush, que é um ex-funcionário da inteligência norte-americana, foi um dos denunciantes também, e ele chegou a comentar com um deputado, o Eric Burlison, né? E ele falou que o Trump comentou ali que contextualizaram ele que havia seres híbridos. Quer dizer, esse negócio de ser híbrido seria assim, misturado, né? Meio humano, meio eles, né? Meio tripulante dos OVNIs aí, seja lá a origem que venha essa turminha aí. E isso já lá no passado era comentado, só que agora está vindo isso à tona, que os governantes têm conhecimento desse tipo de coisa. Se é verdade ou não, a gente, nos próximos capítulos aí, vamos saber. Mas que tem alguma coisa acontecendo em termos de modificação de DNA de algumas pessoas, principalmente abduzidos, isso a gente já vem monitorando há algum tempo. Uma das características, quando um abduzido, uma pessoa que é levado dentro de um disco voador e tudo mais, ela pode sofrer uma alteração no fator ARH dela. Vamos supor que ela tem um fator ARH positivo. Geralmente, depois que ela volta, que ela é implantada, que fazem algumas experiências com eles, ali, com os abduzidos, quando eles voltam, às vezes o fator RH muda de positivo para negativo. Tem também uma questão que está sendo estudada agora na atualidade, que é a questão da melhoria da imunidade de algumas pessoas que passaram pelas abduções. E quando eu falo abdução, não é aquela abdução clássica, né? Tipo, a pessoa está andando numa estrada isolada, de repente vem o disco voador lá e rapta o carro, né? Ou com o carro e tudo, a pessoa, e faz essas experiências. Hoje a gente tem uma situação que eu diria que esses seres aí estão ficando até mais ousados, que é o que a gente rotulou como visita de dormitório, ou seja, em vez deles fazer aquela abdução e raptar na estrada deserta tal, hoje eles estão mais ousados, vêm na casa da pessoa, no apartamento, na zona rural ou na cidade e entram dentro do quarto. Geralmente, essa abdução, que é a visita de dormitório, ocorre durante a noite ou madrugada. Então, eles estão fazendo a mesma coisa, alterando aí, criando esses híbridos e tudo mais, e fazendo isso dentro de casa. Que é uma isso coisa... na cidade também? Na cidade também. Ah, pra quê também? Eu recebo, assim, semanalmente, pelo menos um caso de pessoa desesperada, né, querendo saber o que está acontecendo com ela. Porque viu seres na beirada da cama, não conseguia se mexer, geralmente tem aquela paralisia, né, do sono, né? Tem um distúrbio que é de saúde, né, que a gente sabe, mas tem a paralisia do sono vinculada a este fenômeno também. Então, isso é algo bem presente que está acontecendo e que eu acredito até que o acobertamento, além da ganância tecnológica, ele passa por isso, porque dizem, né, algumas pessoas que estão escondidas atrás de alguns cargos elevados lá nos Estados Unidos, no Canadá, em outros lugares, que haveria, né, isso é teoria da conspiração, mas haveria uma espécie de permissão do governo para que esses seres atuassem em determinadas comunidades ou em determinadas regiões. E aí seria talvez um experimento psicossocial, né, ou mesmo o experimento genético que esses seres estariam fazendo com a raça humana. Entendi.
Tem duas coisas que eu queria perguntar disso que você falou. Você falou sobre a tecnologia que pode ser usada em arma e tal, e não sei o quê. Isso tem alguma coisa que tem algum não é nem prova, mas alguma ideia de onde está acontecendo? Ou é mais rumor disso? E a outra pergunta é sobre... Cara, a gente fala muito sobre Estados Unidos, né? Acaba sendo muito centrado em área 51, etc. Cara, Rússia e China têm áreas tão grandes de território quanto, até maiores. Tem muita área rural também, que geralmente é onde tem aparição, etc. E são, historicamente, desenvolvedores de tecnologia. Como é que são as aparições nesses países? A gente tem alguma ideia? Falam sobre isso? Ainda mais hoje em dia com o TikTok, essas coisas? Então, a Área 51 é a norte-americana mais conhecida, né? Hoje a gente sabe que tem a Área 52 e a 53 interligadas por baixo, lá no deserto de Nevada. Se a gente for pensar lá o caso Varginha e outros casos, tudo que foi coletado em termos biológicos e de equipamentos, né, os discos, né, ou pedaços, fragmentos, eram levados para Groom Lake, né, que é a Área 51. A Rússia e a China também têm Área 51, não com esse nome, mas em alguns lugares também estratégicos. Só para você ter uma ideia, na China, ele fica no deserto da Mongólia, né? Então tem uma Área 51. Aqui no Brasil, nós temos também a nossa Área 51, que fica em São José dos Campos, que é o CTA. No subterrâneo ali tem algumas coisas, já foi muita coisa para lá. Inclusive, falando da nossa Área 51 brasileira, que fica em São José dos Campos, recentemente teve um podcast de um amigo, Ricardo Beccari, que é ligado à área da aviação e tudo mais, e ele chamou o coronel aviador Ajax. E ele foi lá, né, contar a sua história de vida, né? Ele já é um veterano, né, da Força Aérea Brasileira. E, em certo momento, o Ricardo perguntou para ele se ele tinha algum conhecimento sobre OVNI, se já tinha visto alguma coisa. Aí ele contou uma experiência que ele teve, e aí ele emendou falando que conheceu um major, que era o Major Gilberto Zani de Mello, Major Zani, e que esse Major Zani, lá atrás, quando ele estava na ativa ainda, coletou no Rio de Janeiro fragmentos de um disco voador e levou para o CTA, né, que era o antigo DCTA lá em São José dos Campos. Ou seja, confirmando, foi o primeiro militar, ex-militar, né, da Força Aérea Brasileira a comentar sobre fragmentos não humanos, né, desses objetos. Concomitante a isso foi em abril de 2025, essas declarações aí interessantíssimas. Houve também um outro político, vamos dizer assim, norte-americano, que era o Harold Malmsteen. Ele foi assessor de 5 presidentes norte-americanos, ou seja, não era pouca coisa. E sabe bastante coisa, Sabe né? muita coisa. E ele afirmou também num podcast lá norte-americano que ele manuseou fragmentos, né, de um objeto voador não identificado. Ou seja, pouco a pouco a gente está tendo assim, denúncias, né, e depoimentos de pessoas importantes falando da existência desses fragmentos e até de naves inteiras, né? Teve outras pessoas que chegaram a comentar que viram vídeos ou que participaram do resgate desses objetos voadores não identificados. Então, a gente percebe aí uma crescente nessas denúncias, nessa abertura, e tanto é que agora, em junho de 2025, o Mark Christopher Lee, que é um produtor de cinema, fez até um documentário legal aí sobre o caso Resdalen, que é um caso lá da Inglaterra. E ele veio a público falar que está em negociação com a Câmara de Lordes lá de Londres para fazer as denúncias lá agora. Então deve começar alguma coisa na Inglaterra,
nos próximos meses em termos de denúncia, ou seja, vão convocar aí militares, né, britânicos e tal, para falar o que sabem a respeito dos OVNIs. Então, parece que é uma tendência que está acontecendo no mundo todo. Quer ver, outro país que a gente viu aí que criou algo desse tipo foi o Japão. Ele criou um escritório também para analisar OVNI e fez uma parceria com um escritório de OVNIs norte-americano, que é a AARO norte-americana. Então, o próprio Japão também já está indo nessa direção. Então, a gente vê que vários países estão seguindo nessa toada. Eu conversei recentemente com alguns militares, que a gente tem alguns amigos aí no meio militar, de inteligência e tal, e eu falei assim, pô, o Brasil não vai liberar alguma coisa? Porque o que está liberado de OVNI, no caso do Brasil, são alguns relatórios, mais de 1000 páginas de relatórios que estão no Arquivo Nacional, que é o COREG, lá em Brasília. Só que o que foi liberado é classificação rasa, ou seja, é sigiloso, confidencial. Relatórios secretos e ultra-secretos nunca foram liberados pelo governo brasileiro, né? Pela FAB, Marinha, o Exército. E aí o que acontece? Conversando com esses militares, eu falei, pô, vocês não vão liberar? Ele falou, nós estamos esperando o que vai acontecer nos Estados Unidos, o que o Trump aí vai fazer, se vai acontecer uma abertura parcial, e aí, se acontecer, aí o Brasil vai na mesma pegada aí, vai liberar também parcialmente. Então, estão esperando ver o que acontece. Agora, por que isso? Porque existe um acordo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano desde 1942, desde a década de 40. Onde essas questões de OVNIs, quando cai um OVNI ou é coletado alguma coisa em território nacional, ele é enviado para os Estados Unidos. Ou eles vêm aqui e pegam, né, o material, vêm os aviões, tal, acondiciona e leva lá para a área 51. Então, o procedimento deles é esse. Isso existe provas, né? Eu não sei se da outra vez eu mostrei, mas aqui, por exemplo, vou mostrar só 3 documentos aqui que comprovam esse acordo. Esse aqui é um documento do projeto Blue Book, projeto Livro Azul norte-americano, que funcionou de 1952 até 1969. E lá, naquela época, eles estavam pesquisando vários casos de OVNIs no mundo todo, inclusive Brasil. Isso aqui é uma folhinha onde eles coletaram fragmentos de OVNIs, ó, recovery, né, recolheram na cidade de Bicas, Minas Gerais. E na folhinha 2 aqui, ele cita que houve cooperação com o Brazilian Army, ou seja, Exército Brasileiro, e com Brazilian Air Force, quer dizer, Força Aérea Brasileira. Então, esse aqui, por exemplo, foi de 66, né? Esse outro aerograma, que foi liberado agora recentemente, ele já faz menção de um objeto que caiu entre Santa Catarina e Paraná. Aí o pessoal da aeronáutica lá de Curitiba fez o resgate disso, encaminhou para o CNAE, que fica em São José dos Campos, e de lá foi para a NASA, né? Então tá aqui, ó, NASA. E esse aqui é um documento norte-americano comprovando, aqui, ó, Unidentified Fragments, fragmentos não identificados. Uhum. E a embaixada norte-americana no Rio de Janeiro registrou esse tipo de coisa. Então, um documento oficial liberado pelo FOIA, que é Lei de Liberdade de Informação norte-americana, que comprova que esse tipo de coisa é mais comum do que a gente imagina. Todavia, ele é escondido do público por conta dessa ganância tecnológica, né, e desses acordos que existem aí desde a década de 40. Que legal isso aqui, velho. Então, Rússia e China tem, mas a gente não tem muita informação, né? Porque são fechados também, mais fechados. E o negócio do armamento que eu lembrei... Agora, você queria saber da engenharia reversa, o que ela está sendo feito, né? O que me lembrou o Abutre, que é o vilão do Homem-Aranha, né? Uhum. O Abutre, teoricamente, ele pega coisas de OVNIs e coisa extraterrestre, inclusive no filme, e falam que
ele pegou daquela primeira investida contra os Vingadores, que ele pegou aqueles restos ali para começar a fazer a armadura dele, os armamentos dele. Então me veio isso Já na cabeça. engenharia reversa. Então, no Brasil e no mundo, o que a gente supõe? Que essa tecnologia está sendo utilizada para tecnologia de telefonia, de comunicação. Você pode ver que a gente deu um salto quantitativo do telefone fixo, né, de fio, para celular. Foi um negócio exorbitante em muito pouco tempo. Na questão médica também, na questão de chips, que já foram encontrados em algumas quedas de OVNI ou abate, alguns tipo microchip. Então, você vê computador, né? Tudo ficando mais pequenininho. A única coisa que a gente não evoluiu foi na questão espacial, que talvez ainda falta alguma coisa, né? Falta o pulo do gato para eles saberem como é que é essas viagens aí espaciais. Se é que existe uma viagem que vai demandar espaço e tempo, né? Porque, de repente, eles podem estar indo por portais, né? A gente não sabe. E uma outra coisa que, para mim, é evidente, são os drones. Que, antigamente, a gente tinha sondas ufológicas, são objetos pequenos, e que faziam movimentos aleatórios. Tal. Então, no passado, você viu um objeto desse fazendo evolução assim, pronto, é um OVNI. Já era classificado por conta do movimento. Hoje já não dá para fazer isso porque você tem o drone. Agora, será que esse drone que nós temos hoje, ele não foi criado a partir da engenharia reversa dessas outras sondas ufológicas que foram capturadas ao longo dessas décadas, né? A gente está fazendo agora 78 anos, né, da era moderna, né, dos discos voadores. Se convencionou a chamar que o dia, né, mundial dos discos voadores teria sido no dia 24 de junho de 1947. Então, todo dia 24 de junho se comemora um aniversário, né? Então, já fizemos agora 78 anos. Mas, antes disso, antes de 47, já existia avistamentos, né? Tanto é que são relatados em documentos da Idade Média, em cartas jesuíticas. Você acha, por exemplo, indo mais para os povos primitivos, vai encontrar em pinturas rupestres, em livros religiosos, por exemplo, Cândido tibetano, Mahabharata, né? A Bíblia ela é um pouco mais, assim, ela não é clara nessa questão, porque os 66 livros da Bíblia, eles não têm ali uma clareza, não foi focado para falar dessas civilizações e dessas visitas, né? Desses deuses, entre aspas. Agora, se você pegar livros apócrifos cristãos, pega o livro de Enoque, por exemplo, aí você vai ter uma percepção mais clara disso do fenômeno, né? Do fenômeno ufológico e também de seres diferenciados aí que, vez ou outra, aparecem na casuística ufológica. Legal. Outra dúvida que eu tenho, eu não sei se a gente comentou isso da outra vez, você até me mandou umas imagens que a gente vai mostrar daqui a pouco, mas duas dúvidas sinceras que eu tenho. Tipo, uma, cara, por que acontece tanta coisa em Minas Gerais? Tem muita coisa em Minas, né? É impressionante. Varginha é o maior exemplo, mas né, tem exemplo atrás de exemplo. Tava vendo alguns cortes seus, um que você me mandou. Cara, muita coisa em Minas. E se depois que a gente melhorou essas imagens, hoje em dia, pô, câmera Full HD, câmera no celular, diminuiu ou aumentou o número de avistações? Porque avistamentos, né? Avistamentos. Porque a gente pode pensar assim, será que tá piorando, tá melhorando? Porque a galera fica meio confusa, né? Será que tá tendo mesmo? Será que tá aparecendo mesmo? Olha, de 2020 para cá, houve um aumento significativo nas aparições e, principalmente, gravação em vídeo desses objetos, né? Foto, assim, o pessoal tira também, mas é mais vídeo. O pessoal está filmando, tem celular, então acaba filmando. E a maioria, qualidade boa, dá para ver bem. Melhorou muito, muito, né? Tanto é que
agora o pessoal está filmando não só luz, mas também, às vezes, quando o objeto aparece de dia, eles acabam filmando a estrutura mesmo do objeto. É lógico que a gente tem que dar um desconto para a inteligência artificial, né? Que fake sempre existiu e sempre vai continuar existindo. E com a IA, com a inteligência artificial, isso aí é um problemão para os ufólogos aí saber o que é uma coisa, o que é outra. Como é que vocês separam isso? Através A verdade é mentira do cunhado, porque realmente tem tanta... Pô, a IA tá conseguindo fazer gente falando. Sim, então com perfeição. Você imagina um objeto voando, é tranquilo de fazer. Então, por enquanto, a gente consegue, através de programas forenses, identificar o que é IA, o que é um fake, o que é um erro de interpretação de um vídeo autêntico, real. Agora, no futuro, eu não sei como é que vai ficar isso, porque está cada vez melhorando mais a IA. Então, a gente deve ter um problemão aí para frente. Isso caso não haja um reconhecimento oficial da vida extraterrestre. Porque aí, ufólogo, esse tipo de coisa, vai deixar de existir. Não vai deixar. Vocês vão virar tipo... É igual quando começou a medicina, não acaba... outro tipo de coisa. Continua, entendeu? Vocês continuam vendo. Então, eu já tive fazendo um exercício de futurologia para saber o que o ufólogo vai virar, né? E eu acredito que ele vai virar uma espécie de exopolítico. Vai criar normativos, né? Algumas leis, alguns procedimentos para quando esses seres estiverem por aqui. Né? Para você não entrar aqui no seu podcast, comer o pé da mesa, comer o microfone. Deu merda. Vai ter que falar com alguém na Fátima Bernardes. Entendeu? Vai ter que ir alguém no encontro. Patrícia Poeta, agora eu estou atrasado. Uhum. Vai ter que um ufólogo falar assim, não, já sei como é que funciona, porque senão não tem como, entendeu? Tem que ter alguém que saiba falar do assunto antes. Senão... Exatamente. E que está acostumado já com esse tipo de ser aí, né? De atuação do fenômeno OVNI, né? Tá, das imagens. E por que Minas Gerais, cara? Até então, Minas, eu acredito que pela grande porção ali territorial daquele estado e principalmente por conta do minério que tem embaixo. Por exemplo, se você pegar de Varginha até Cláudio é outra cidade mineira que está tendo uns casos interessantes, você tem embaixo ali urânio. E assim, eu desconfio que esses seres eles têm interesse em coisas assim, urânio, áfnio, que são substâncias aí que pode ser usada no processamento de nuclear, vamos dizer assim. Então, porque já foram vistos seres agachando, pegando alguma coisa no solo, né? As pessoas avistam, falam, tinham lá com uma espécie de uma bandejinha, o outro agachado, pegando alguma coisa. Então, algum interesse tinha ali. E aí a gente vai ver o que tem no solo, cara. Tem urânio, tem áfnio. Então, aí você já fica pensando, talvez eles necessitem disso. E Minas é um celeiro, né? Que tem bastante... mineral, rocha, que seria interessante para eles. Outra coisa é a questão genética, que aí teria seres humanos para tudo quanto é lado, mas é melhor você abduzir numa área mais erma, que não vai dar tanta bandeira, né? não vai aparecer ali para muita gente ficar vendo aquilo, do que ir para uma grande cidade. Então, Minas, como é tudo mais espaçado, tem uma fazendinha aqui, outra lá, então é um local assim propício para que aconteça esse tipo de coisa. E assim, Minas Gerais, ela só perde para a região norte do Brasil, né? Porque no passado, na década de 70, 80, a gente teve uma quantidade assim imensa de fenômenos ufológicos, que eram aquelas luzes, né, que apareciam, eles chamavam de chupa-chupa, ou Operação Prato, ficou conhecido também, e que essas naves atacavam as populações ribeirinhas e sugavam o sangue, né, faziam abduções também. Hoje a gente tem convicção de que não era só ataques, aconteciam as abduções, só que muitas vezes ficava apagado da mente das pessoas por conta de algum bloqueio
que eles colocavam. Só que fazendo uma hipnose regressiva nessas testemunhas daquela época, é possível a gente tirar alguns bloqueios e descobrir que, de fato, ocorreu uma abdução. Muitos deles foram levados para dentro da nave e passaram por procedimentos. Sem ser regressão, da parte científica da coisa, dá para ter alguma... Subir todo do RH, mudar de polo, sangue, alguma coisa? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem, é só fazer... Por exemplo, se você tem uma indicação de que aquela pessoa tinha o sangue X e posteriormente houve uma alteração e que foi depois da abdução, pronto, aí tá comprovado. Agora, o que é mais bizarro, eu vou te falar agora, são pessoas que estão, esses abduzidos, né, que estão sendo implantados, e aí tem 3 tipos de implante. Tem um implante metálico, que o raio-x ele detecta, tem um implante biológico que você faz a ultrassonografia e acha no corpo da pessoa, às vezes na base do cérebro, na mão, na perna, nas costas. E tem um implante biológico vivo, que é uma espécie de um parasita que é colocado na pessoa. Esse vivo é que eu tenho percebido que causa a maioria das mutações em termos da imunidade da pessoa. Então, assim, ela dificilmente fica doente. Por exemplo... Eu não fui implantado, então, porque eu estou doente a cada 2 semanas. Então, aí você não tem. Eu estou sossegado. Então, você está sossegado Mas você pode ter um implante metálico ou outro. Mas se eu ficar bom também, eu já vou ficar preocupado. Já ficar um mês sem ficar doente, eu já fico preocupado. Mas esse vivo, ele parece que afeta alguma coisa. E talvez... Isso aí são elucubrações que eu estou fazendo, alguns pensamentos. Quando esse ser está dentro, conectado, né, àquele ser humano, então se o ser humano corre um risco de ser infectado, por exemplo, por uma Covid, né? Lá no passado acontecia isso. O que acontecia? O sangue, ele não era infectado. Ele simplesmente reagia, o sangue dele, que já seria um sangue modificado, e destruía o invasor ali, que seria o vírus da Covid, por exemplo. Em alguns casos foi detectado isso, tá? Que é um negócio interessante. E tanto é que teve assim alguns militares, não vou explicitar, mas que eles estavam querendo estudar essas pessoas para ver o que estava acontecendo ali, porque ela não era suscetível a ficar doente nesse quesito da pandemia e tudo mais. E aí, fora isso, o que acontecia com essas pessoas? Essa bagagem que era do DNA genética, caso ela tivesse um filho a posteriori, né, posteriormente, esse filho vinha já com os atributos dele, ou seja, dificilmente ficava doente. A única coisa que a gente identificou assim nesses casos é que há uma vulnerabilidade nessas pessoas na questão de articulação. Então, ácido úrico, essas questões de cartilagem. Então, nessa parte, ele tem uma piora. Mas, no resto, na condição física de saúde dele, há uma melhoria. E outra coisa que a gente identificou é um aumento no fator cognitivo dele. Assim, parece que a inteligência fica mais aprimorada. Ou, como que eu posso explicar isso? Por exemplo, ela vai conversar com uma pessoa, eu trabalho no Banco do Brasil, e aí a pessoa vai me passar o serviço dela, e aí a pessoa começa a contar ali, olha, eu faço assim, desse jeito, depois fala assim. Aí, antes de chegar no final, aquela pessoa que está recebendo, que tem esse implante, essa coisa, ela já saca e fala, não precisa falar mais nada, já entendi. Então, ela consegue captar, entender toda essa mecânica muito mais rápido do que uma pessoa normal, né? Uma pessoa ali que não tem nada disso. Então, a gente percebe que essa faculdade cognitiva dela, de inteligência, de assimilação das coisas, parece que ela aprimora de alguma forma. E a gente está analisando, né, essas pessoas para ver se acontece alguma outra coisa. Mas eu já cheguei, no caso dos descendentes, né, eu já cheguei até o neto.
Então, assim, passou do pai para o filho e do filho para o neto já. A mesma característica. Só que quando vai indo lá para frente, parece que já vai ficando mais fraco. Aquele sinal, né? No pai é mais... Na pessoa que foi abduzida, de primeira geração, parece que é mais forte. Né? Mas isso é tudo embrionário ainda, a gente está estudando. Eu acredito que no futuro a gente vai ouvir falar muito disso, né? A gente está falando aqui no podcast tudo, mas no futuro isso vai ser uma realidade aí e a gente vai ter mais informações sobre isso. Em Minas, né, como você estava falando, teve o caso Varginha e o caso Cláudio, que vai superar o caso Varginha. Eu queria falar um pouquinho do caso Varginha, que recentemente a gente foi para... Eu ia te puxar isso. Eu puxei Minas para falar desses dois, inclusive. Tá. Do Varginha teve novidade, aparentemente. Isso, né? Então. Eu tive em Juiz de Fora, que é Minas Gerais também. O que a gente descobriu lá? Que uma das criaturas, uma morta, ela foi levada para o HGE, que é o Hospital Geral do Exército, e lá um médico, que já tem um nome, já tem tudo, fez a necrópsia dessa criatura. Outra coisa que a gente... isso já foi confirmado para a gente através de pessoas importantes, militares também. O último que falou com a gente foi um sargento do Exército. E teve também um ex-ministro da República envolvido nessa história, tá? Que eu vou contar no... Esse aqui é o volume 1, né? ETs de Varginha montando quebra-cabeça. Foi o primeiro livro que eu escrevi sobre o assunto. E eu estou escrevendo agora o segundo volume, né? O volume 2. Vai ser Isso ET de Varginha. Para quem gosta de figura, é uma beleza, hein? Tem 250 fotos, né? Gosta de foto e figuras, tem documentos, são 402 páginas de informações, né? Que confirmam que alguma coisa realmente muito bizarra aconteceu no sul de Minas Gerais. Então, quando eu estive lá em Juiz de Fora também, eu tive o privilégio de ir na casa de um general do Exército. Esse general, a gente conversou um pouco lá tal, e eu presenteei ele com esse livro. Uma coisa que ele falou para mim, assim, eu tenho a convicção, plena convicção do caso Varginha, que é real. Mas o que ele me falou? Quando eu dei para ele o livro autografado, ele leu lá o autógrafo, esse general, e aí ele olhou a capa assim, aí ele olhou para minha cara assim e falou assim: nossa, o desenhista, ele acertou em cheio na descrição da criatura. Ou seja, para ele ter falado isso, é porque ele viu essa criatura, seja pessoalmente, seja em vídeo, seja de alguma forma, ele tinha plena certeza do que ele estava falando para fazer uma declaração dessa. Então, isso foi muito gratificante para mim, ouvir da boca de um general importante, que tem uma carreira incrível, trabalhou até nos Estados Unidos, esse general. E é aquela coisa, eu infelizmente não posso falar o nome dele, mas se ele falecer até eu publicar o volume 2, aí eu vou colocar no livro. General Heleno, mentira. Não é esse aí, não é esse aí, não. Cara, que massa. Então, assim, um negócio que, teoricamente, foi um para Juiz de Fora, e é isso que vocês estão buscando agora para tentar ter mais detalhe. Isso, e no livro 2 eu vou explicitar melhor a queda da nave que aconteceu na zona rural de Eloy Mendes. E eu tive em Campinas também, tem algumas novidades lá de Campinas, e agora, sábado passado, eu estive na casa do Osni Nielsen, que era um dos integrantes do CEPEX, um grupo de pesquisa que hoje está extinto, não funciona mais, mas que tinham à sua frente, na liderança, o Eduardo Mondini e o Oswaldo Mondini. E eles pesquisavam, junto com a gente, o caso Varginha, mas focando ali em Campinas, né? Porque 3 criaturas foram para a Unicamp. E aí o Osni contou um detalhe que bem interessante, de época. Eu gravei isso aí, a gente vai colocar num vídeo em breve lá no meu canal. E ele falando de uma questão que aconteceu naquela época dentro da polícia militar lá de Campinas.
Tá? Então, vai ser mais um capítulo, mais uns detalhes interessantes que ocorreram em Campinas. E outro detalhe que a gente ficou sabendo também, outro dia eu estava participando de um podcast e a gente foi tomar um café no Morumbi, no Shopping Morumbi, e aí, de repente, uma pessoa me abordou, né? Na hora que eu estava tomando café, estava eu e minha esposa, a Margarete, e aí ele falou que tinha um detalhe de Varginha para poder comentar. Aí eu falei, senta aí e tal, vamos conversar. Aí ele falou, naquela época eu era namorado da sobrinha do Badam Palhares, que foi o que mexeu com a criatura lá. Aí ele já começou assim falando para mim, você sabe por que ele não fala nada? Porque ele recebeu muita grana dos americanos, né? Que teve os americanos envolvidos na parada. E hoje ele está aposentado, tal. Mas falou, o que eu quero te contar é o seguinte, naquela época teve uma festa de Natal e aí a família toda se reunia, eu estava lá junto, todos os familiares, o Badam, naquela época ele não bebia muito também, né? Hoje ele toma um vinhozinho, mas ele abriu uma exceção, já que era Natal, tudo, tomou um vinhozinho lá junto com os familiares. E aí os familiares pressionaram ele, perguntando, Badam, essa história que estão falando, né, porque estava tudo na mídia lá, que chegou lá uns ETs lá na Unicamp, se é verdade e tal. Ele falou, eu vou falar uma única vez, depois vocês não me perguntem mais, porque eu não posso falar sobre isso. Aí ele falou, chegou 3 criaturas, uma que estava morta foi para baixo do HC para fazer a necrópsia lá. A outra criatura, ela chegou viva, ficou no IFISH, e a outra criatura que chegou viva, mas estava machucada, foi para a patologia avançada, que era uma área mais reservada lá. Resolveram separar as criaturas lá, porque eles não sabiam o que podia acontecer, né? Então deram uma separada. E isso que essa pessoa, né, que foi namorado da sobrinha do Badam Palhares me contou, ela encaixa diretamente num aspecto de um vigilante que trabalhou lá naquela área do IFISH. E o que ele contou para mim? Ele falou assim, quando nós saímos, que a nossa empresa era terceirizada lá na Unicamp, né, de segurança, e quando a gente foi mandado embora, troca a empresa, tudo, eu recebi os honorários ali que eram pertinentes ao meu tempo de trabalho e me deram um bônus ainda para mim ficar de boca calada, por conta dessa situação toda, que eles sabiam que tinha ali uma criatura e tudo mais. E aí o que acontecia? Que ele me contou que foi bem interessante. Ele falou que todas as noites, quando eles chegavam lá para fazer a vigilância do local, tinha uma lagoa em frente do IFISH, lá na Unicamp, e saía uma bolinha, que seria uma sonda ufológica, luminosa, saía de dentro do lago, ela vinha voando ali e ficava em cima do prédio onde essa criatura estava, no IFISH, essa viva. E ela ficava ali, a bolinha, a noite inteira, ele falava até as 4 da manhã. Quando dava umas 4 da manhã, ela saía voando tal, e entrava para dentro da lagoa. No outro dia, mesma coisa, até que os americanos levaram embora essa criatura, e aí nunca mais foi visto essa sonda, né, luminosa, essa bolinha luminosa lá no IFISH, lá na Unicamp. Então, assim, tem muitos detalhes ainda a serem revelados. Uma outra coisa que deve explodir assim a qualquer momento é a declaração do piloto da USAF, piloto da Força Aérea Norte-Americana, que transportou a nave e as criaturas do Brasil para a Área 51. Ele provavelmente pode ser que seja um dos denunciantes no Congresso Nacional Norte-Americano. Pelo menos tem 2 norte-americanos conhecidíssimos, que é a Leslie Kean e o Joshua Reid, né, que eles comentaram que conhecem esse piloto e que pode ser que eles venham fazer esse tipo de denúncia, né, em algum momento. Eu vou te mostrar quem que é essa galera aqui, ó. Essa aqui é a Leslie Kean e esse aqui é o Joshua Reid. Eles conhecem
o piloto norte-americano que transportou a nave e as criaturas de Varginha para a Área 51. Deu? São jovens, né? A Leslie King, ela é jornalista do Washington Post e ela é bem articulada, já escreveu um livro também com depoimentos de militares, né? Então tem o caso lá da Bélgica, tem até o brigadeiro J. Carlos, que era aqui do Brasil, que foi comandante do CONDABRA, que era o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Ele chegou a comentar alguma coisa sobre a noite oficial dos OVNIs, que é um caso também investigado pela Força Aérea Brasileira, isso na década de 80, né, em 1986, com farta documentação oficial já liberada no Arquivo Nacional lá em Brasília. Essa foi aquela que teve aparecer em um monte de lugar diferente, né? Isso, que eles perseguiram, né? Desse caso aí, o que teve de novidade foi um militar que cedeu para a gente 2 fotogramas do vídeo do objeto, né? Porque quando os caças foram perseguir os OVNIs, o que você tinha? De um lado você tinha munição para atirar e abater o OVNI, e do outro você tinha câmeras filmando. Então, esses caça-miragem F-5, eles filmaram esses objetos e a gente conseguiu o fotograma, 2 fotogramas do objeto multicolorido. Você fazendo uma comparação desses fotogramas com uma filmagem que foi feita em São Paulo em maio de 86 pela equipe da Mixon, você vê que é exatamente o mesmo objeto voador não identificado. Tá? Só que assim, a aeronáutica brasileira liberou um pouco da documentação, mas não liberou tudo. Os vídeos mesmo ela nunca liberou. E pelo que eu fiquei sabendo, eu tentei pedir isso de forma oficial, eles negaram e falaram que os filmes foram reclassificados, foi dado um prazo maior na classificação deles, e aí os filmes da noite oficial dos OVNIs só vão ser liberados em 2036. Olha só, quanto tempo. Os da Operação Prato, que é lá do norte do país, que foi em 77, 78, né, que teve alguns vídeos, só em 2027 e 2028 que serão liberados. E os de Varginha, né, que tem documentos e tudo mais, só em 2046. Agora, Varginha... Ser, né? Quando chegar perto, vão bloquear de novo. Agora, Varginha, né? O Exército, ele deu lá uma explicação bem chula, né? Falou, não, é o Mudinho, que é o Luiz lá que tinha uma certa deficiência, não falava, que estava agachadinho. Então, tentaram, no IPM, no Inquérito Policial Militar, falar que a criatura lá de Varginha era um cidadão lá varginhense com problema. Outra explicação do Exército foi que seria um casal de anões. E a anão estava grávida, deram carona porque estava chovendo, e aí o pessoal viu os anãozinhos lá e pensou que era ET. E tem a questão do Etevaldo, né, que era um soldado pobre, que tinha que fazer a mudança dele, então eles colocaram um caminhão à disposição desse tal de Etevaldo, e aí quando passou o caminhão lá em Varginha, o pessoal, olha lá o caminhão do ET, do Etevaldo, do ET. Meteram e essa, aí não? deram essa explicação ridícula. Essa. Então, mas a gente sabe que isso daí foi tudo engodo, né? Tudo justificativa para um negócio injustificável, né? E hoje a gente sabe, por exemplo, que o Mudinho não estava lá no terreno baldio quando as meninas viram, ele estava num estádio, que é o estádio do Marcão, lá em... Olha aí. É Marcão, né? Olha aí. É o estádio do Marcão, estava lá. E as pessoas viram ele lá, então no mesmo horário. Então não tem como ser a criatura de Varginha. E aí, se a criatura de Varginha fosse algo realmente explicável, por que eles reclassificaram a documentação até 2046? Se era só um mudinho ou um casal de anões, por que fizeram isso? É porque tem coisa a esconder. Certo. Realmente é muito estranho. Quer que eu fale um pouquinho do caso Cláudio, Por que favor. é Minas também? Caso Cláudio, ele começou em 2008, foi uma perseguição a 2 seres luminosos na cidade. E esse caso, Cláudio, ele ficou conhecido
é porque um cabo, chamado Cabo Rabelo, ele tirou foto dos objetos voadores não identificados lá na região. E essas fotos acabaram depois, com o tempo, vazando e tudo mais. Aí tem água. Tem água. Quer botar mais um pouquinho? Só um pouquinho. Aí, tá bom. E essas fotos vazaram, a informação, mas só se descobriu que houve essa perseguição a seres, né, uns seres luminosos que apareceram lá, porque em 2015 eu pedi, através da LAI, da Lei de Liberdade de Informação Brasileira, né, o ESIC, eu pedi essa documentação, falei, tem algum relatório aí do OVNI? Tem as fotos, o BO, Boletim de Ocorrência? E aí eles mandaram para mim. Quando eu recebi um relatório preliminar de 5 páginas, que eu olho lá em cima, estava lá, descrito que eles tinham perseguido 2 seres luminosos. Eu falei, pô, peraí, eu não sabia disso. Ia ficar escondido se eu não trouxesse à tona essa documentação. Pois bem, aí nós começamos a sondar mais, porque haviam informações novas a respeito do caso. E hoje eu já conversei com 5 militares que participaram na época. Na verdade, aconteceu 13 diligências, sendo que das 13, 4 foram embates direto com esses seres. Há um indicativo pelo relatório de que os militares possivelmente foram abduzidos, levados a bordo, porque tem aquele missing time, o tempo perdido. Houve problema também nas viaturas, deu problema elétrico, um monte de coisa, fora o problema psicológico de cada integrante, né, que teve presente nessas atuações aí. Foi filmado os seres luminosos também, apesar que essa aparência luminosa é quando eles estavam fora do disco. Dentro do disco eles tinham a aparência dos Greys, né? Aquele cinzento de olho preto. Então eu fico aqui pensando que talvez esse luminoso que foi avistado, que eles perseguiram, poderia ser uma projeção holográfica, alguma coisa parecida com isso. E que, se a gente for pensar assim, no interior, né, quando se vê algo desse tipo, se pensa em fantasma, né? Ah, eu vi um fantasma, vi uma coisa fantasmagórica, sim, luminosa. Algo desse tipo, assim. Isso aqui é uma foto no Japão de um ser que parecia algo energético, né? Então, ele lembra esse tipo de coisa. Os de Cláudio, eles tinham essa aparência. Ou essa aqui que foi no Rio de Janeiro, ó, seres também luminosos, né? E que lembram bastante... Cara de fantasma, rapaz, olha. Cara de fantasma. Esse aqui é o relatório, tá? O relatório de Cláudio. Aqui você vai ver, ó, que ele... estranha. Esse é o relatório de Cláudio que eu consegui. Esse aqui é o Cabo Rabelo, ó, que fotografou os objetos. Agora, o que tem de novo no caso Cláudio? Isso foi em 2008. Esse aqui é o Cabo Rabelo. Tá. Isso aqui é uma das fotos do objeto que ele fez na época. Legal. Isso aqui, você recebe esse relatório aqui, você tem a confirmação, porque é um relatório que você recebe do e-mail direto da polícia. Né? Ó, houve pousos também na época, a gente teve investigando uns agora recentes também. Aqui mais um outro. Rapaz, é recente. Eu achei que fazia mais tempo. Não, e foi 2008. Dá pra ver os dois juntos? Rapaz, é recente. É 2024 isso aqui. Aqui são os objetos, né, luminosos, que às vezes aparecem lá. E o que aconteceu agora em 2024? Os seres voltaram a aparecer. Esse senhorzinho aqui, que é o seu sabiá, né, José Roberto Justino, ele viu no dia 31 de agosto de 2024, no dia 1º de setembro de 2024, esses seres no mesmo local que foi visto em 2008, ou seja, os seres voltaram para a região. E aí depois nós encontramos mais esses dois aqui, que são técnicos de telefonia, eles estavam juntando uns cabos de fibra ótica no bairro do Matias, lá em Cláudio, e, de repente, eles viram uma
uma luz que eles pensaram que era um trator. Aí ele sinalizou com um celular, fez assim, aquele objeto saiu voando do pasto e veio na direção dele. Aí eles viram que não era trator, era um negócio diferente. E aí eles começaram a ficar com medo. Um dos técnicos subiu no poste para terminar lá o serviço, fez uma gambiarra até com medo. Quando ele olha para baixo, assim, do outro lado, ele vê 3 seres luminosos que vêm vindo e cerca eles. Aí o desespero foi total. Eles tentaram entrar no carro, o carro não pegava, a nave do lado de cá, os seres do lado de lá. Eles empurraram o carro, aí pegou no tranco, entraram para dentro e foram embora para Oliveira. Né? Saíram do bairro do Matias, foram para Oliveira. Esse percurso, geralmente eles gastam aí 30 minutos para chegar. Eles demoraram 1h20. Então tem um lapso de tempo. A gente acredita que pode ter ocorrido alguma coisa em termos de abdução também. A gente vai fazer hipnose nessas pessoas e estamos para voltar lá agora e fazer essa continuidade do estudo da hipnose e ver o que de fato aconteceu. O seu Sabiá, ele viu 2 dias seguidos e no dia 5 de setembro, esses 2 técnicos tiveram o encontro com esses 3 seres luminosos novamente. Né? A gente sabe que tem muita coisa que a polícia agora acabou acobertando. A gente sabe do envolvimento da aeronáutica lá de Lagoa Santa, que esteve coletando, né, um depoimento de cada policial militar envolvido nisso e dos civis. Só para você ter uma ideia, foram feitos 12 BOs só de civis de um bairro, que é o bairro Nossa Senhora Aparecida, lá em Cláudio. Quando os objetos desceram, ficaram a baixa altitude e causou um blackout, né? Foi apagando os postes de luz, tudo na rua lá do bairro Nossa Senhora Aparecida. Então é um caso que futuramente ele deve superar o caso Varginha, porque agora, na atualidade, a gente já tem documento. E o caso Varginha a gente não tem tanta documentação assim, oficial, mas aqui a gente tem oficial. E as abduções e as hipnoses vão trazer à tona mais detalhes importantes desses casos aí. Rapaz, que loucura, hein, bicho? Que loucura. Outra coisa de Minas que eu queria São Tomé das Letras tem alguma coisa de aqueles brincam lá que tem? O negócio do freio de mão, do carro do freio de mão, eu não acreditava. Não, então, aquilo ali é física, né? É só física mesmo. Física pura. Agora, é física lá... e entorpecente, né? Também tem isso, né? O pessoal fuma tá ali... meio doidão também. Né? Toma um chá de cogumelo, mas não é todo mundo. São Tomé das Letras, ele tem uma casuística ufológica também antiga, principalmente na questão das bolas de fogo, da Mãe do Ouro, né? Que o pessoal chama lá. Isso é comum em qualquer lugar de Minas, qualquer cidade de Minas. O que é pitoresco ali... tipo lenda urbana, não, é tipo folclore, né? Mãe de fogo, essas coisas. Mas meio... é a sonda ufológica. Os antigos, eles interpretavam com esse tema lendário, um nome, né, que eles deram, Mãe do Ouro, o fantasma, o carro fantasma, bola de fogo. Geralmente era isso que eles interpretavam esse fenômeno ufológico. Então, São Tomé tem essa característica de casos ufológicos, mas não é nada assim exacerbado. O que deve ser, a maioria deve ser realmente um fuminho bom, deve ser... Então, aí vê até doente, vê coisa, né? Vê bruxa, vê de tudo, né? Vê de tudo, coisa boa, coisa... Agora, ali próximo de São Tomé das Letras, a gente tem, por exemplo, Luminárias, que é uma cidade mineira também. Inclusive, agora, em julho, eu vou estar palestrando lá na cidade, dia 19 e 20 de julho de 2025. E por que é Luminárias, né? Cidade de Luminárias. Eu fui pesquisar e descobri que os antigos, né, o pessoal que passava lá, os bandeirantes, os indígenas ali da região e tudo mais, eles falavam que tinha serra e que apareciam luzes. Aí virou Serra das Luminárias
e depois Ok. deu um nome à cidade de Luminárias. Então, essa é uma das poucas cidades mineiras em que o seu nome é devido ao fenômeno ufológico que já acontece na região desde os tempos imemoriais e até hoje continua tendo avistamento lá na região. Tem um pesquisador, montanhista, chamado Maurício Cairus, que tem investigado assim com bastante insistência essa região, descobrindo cavernas, tal. Então, vez ou outra, ele acampa e fica sozinho, né, em lugares ermos e já viu, fotografou e filmou muita coisa. Eu acho que ele já foi abduzido, só que ele não lembra. Mas ele já teve várias experiências com esse fenômeno ufológico. Última vez que eu estive em Luminárias, para palestrar também, a gente aproveitou a estadia lá para fazer uma vigília, e durante a vigília nós filmamos também esse fenômeno ufológico lá na região. Então, é uma região bem propícia e próxima a São Tomé das Letras, né? Então, próxima a essa região também, São Tomé, a gente tem Varginha, Três Corações, né? São tudo áreas ali, Carmo da Cachoeira, que tem incidência ufológica também. Quais que você mandou os vídeos pra gente poder conversar? Olha, atualmente está se falando muito do aumento de fenômenos que é umas esferas metálicas que está aparecendo em todo mundo. Sim. Então, apareceu na Inglaterra, apareceu na China, apareceu na Colômbia, né, no Brasil. Esse aí não, esse aí é o outro. Essa aí. Essa aí ela foi uma esfera filmada dia 10 de junho de 2025, num local chamado Inhumpo, que fica no Vale de Cauca, lá na Colômbia. Essa esfera aí foi gravada com 4K, por isso que está com uma definição muito boa. E assim, uma outra esfera já tinha sido filmada anteriormente, que é a esfera de Buga, conhecida. E se procurar na internet, esfera de Buga, você vai ver bastante coisa a respeito dela. E essa esfera de Buga, que é uma cidade também no Vale de Cauca, ela caiu. E aí foi coletada por uma pessoa ali do campo, né? Porque aí tem bastante pé de café, né? Tem bastante plantação de café. E aí o que eles fizeram? Levaram essa esfera de Buga para estudo. Atualmente ela não está mais na Colômbia. Um cara que tem um programa de televisão bem conhecido, que é o Jaime Maussan, está de posse dessa esfera. E tem vários cientistas trabalhando nela atualmente. Então, já se descobriu que ela tem sinais de rádio, 2,3 Hz. Descobriu já algumas coisas diferenciadas nessa esfera. Mas ela está em estudo ainda. Não se sabe se é uma tecnologia ufológica aí desses seres ou se pode ser, de repente, alguma tecnologia secreta, né, dos Estados Unidos ou de algum outro país. Tem as opiniões... Tem uma movimentação meio de drone, né? Se parar pra pensar. Tem, mas ela não tem nenhuma propulsão. Não tem hélice, Não tem hélice. Então, mas ela se movimenta muito como um drone. Mas né? Poderia ser um dronovni, né? Já uma engenharia reversa criada, porque assim, ela aparentemente é uma coisa bem tosca. Tinha uns desenhos, tinha uns negócios meio... uns rebite meio diferenciado. E no local onde ela caiu, a esfera de Buga caiu, a mata, depois de uns dias, amarelou tudo. Morreu tudo. A gente não sabe se é o campo desse Isso quebrou objeto. Quando caiu, não? Ficou inteiro? Não, intacto, está intacto. Então, eles estão fazendo ultrassonografia, estão fazendo um monte de teste. Tá? E o que aconteceu? Recentemente, agora em junho, o doutor Stephen Greer, que é um doutor médico militar lá norte-americano, que também defende essa causa ufológica, ele foi lá para o México, para a cidade do México, para a universidade onde está a esfera de Buga, e ele comentou até no Instagram dele que 2 pessoas disfarçadas de policiais entraram no recinto e tentaram roubar a esfera de Buga. Eles conseguiram fugir, aquela coisa toda, mas houve esse incidente que ele mesmo relatou quando estava lá vendo, né, e talvez se inteirando a respeito disso daí. Então, se for algum artefato
militar, secreto, deve estar tendo algum tipo de interesse de reaver esse negócio aí. Ou, mesmo se for alguma coisa relacionada ao fenômeno OVNI, futuramente, com essas análises, a gente vai saber o que está se processando. A gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos, ver o que vai acontecer nessa questão das esferas. Por que eu falei que as opiniões estão divididas? Porque tem algumas pessoas que acreditam piamente que isso daí não tem nada a ver com extraterrestre, com ufologia, e que, na verdade, seria um experimento psicossocial dos americanos que escolheram uma cidadezinha e a zona rural ali da América do Sul, né, no caso a Colômbia, para poder testar esse o tipo... impacto do quanto as pessoas ficam doidas. E para testar, talvez, esses aparatos aí, que pode ser uma espécie de drone OVNI, mas é aquela coisa, não tem como a gente falar nada, né? Porque tá na mão já é certeza do Jaime que isso não é IA, Maussan. por exemplo. Oi? Já é certeza que não, a imagem é real. Não. Já foi analisado e não é IA. E você tem fisicamente a esfera, né? No caso de Buga, ela caiu. Essa de Umpa, ela não caiu. Ela só sobrevoou e foi filmada. Tá? Mas várias esferas têm sido filmadas. Você quer colocar outra imagem? A gente comenta em cima. A primeira, aquele que tinha colocado? Essa outra imagem aí foi o seguinte: a gente foi para o Rio de Janeiro e fizemos uma vigília na Ponta Negra no dia 19 de maio de 2025 e filmamos essa sonda ufológica que está piscando aí vermelha, que ela está mais ampliada. Era uma bolinha e com uma outra bolinha em cima. Né? Tava eu, minha esposa, o Tiago, o Góes e a Tiffany, e nós vimos esse objeto, filmamos. Aí é só um trechinho do filme, né? O filme é bem maior, mas em seguida eu vou mostrar para vocês aí um vídeo que ele está na sequência, que foi tomado em 2022 na cidade no estado de Carolina do Sul, que é esse daí, lá nos Estados Unidos, 6 de janeiro de 2022, que mostra uma nave-mãe, e você vai ver do lado direito, vai sair uma sonda igual àquela que a gente filmou. Tá vendo? Vermelhinha ali do lado? Então, assim, se trata do mesmo objeto voador não identificado. Só que, nesse caso aí dos Estados Unidos, a sonda saiu dessa nave maior, né? Desse nave-mãe, que a gente chama. E lá em Ponta Negra a gente teve a oportunidade de ver, filmar esse objeto. Agora, a coisa mais bizarra que aconteceu... Parece a nave da Xuxa, né? Oi? Parece a nave da Xuxa. Parece a nave da Xuxa. As luzinhas em volta, certinho. Agora, a coisa mais bizarra que aconteceu lá em Ponta Negra, que assim, ó, deixa eu te contextualizar. Ponta Negra já teve abduções lá. Pescadores que ficam no costão ali já viram objeto entrando e saindo dentro do mar. Então é uma área que tem bastante incidência lá no Rio de Janeiro. Uma área para ir embora, né? Uma área para sair, né? E assim, Saquarema, Jaconé e Ponta Negra são áreas ali que tem bastante caso. Mais para frente, onde a gente ficou, Itaboraí também tem caso. E aí, o que a gente fez? Quando a gente viu esse objeto e tudo mais, depois a gente resolveu ir até o canto, porque a gente não sabia se esse objeto tinha descido, pousado, ou se ele tinha sumido por trás do morro. Aí, os 4, né, eu, a esposa e mais o outro casal, a gente começou a andar na areia, indo para lá. Quando a gente chegou num certo momento ali, a gente sentiu um perfume. Parecia perfume de homem, mas só estava a gente na praia. Não tem casa ali, não tem nada, totalmente ermo. E não tinha por que ter aquele perfume. Mas isso não era o tão complicado. O mais complicado foi que aí a gente andou um pouquinho mais para frente, já quase chegando na beirada ali da Ponta Negra. Eu senti assim, tipo um baque de um calor, uma onda de calor que bate na minha cara. Aí eu parei e dei 2 passos para trás. Aí que eu fiz? Dei 2 passos para frente novamente, o negócio esquentou mais. Aí eu voltei. Quando eu voltei, aí o Thiago falou assim, o que foi, Edson? Né? Que ele percebeu que eu sou ufólogo, mas não sou alguma doido, coisa. Né? Então, aí nisso, na minha cabeça, já estava passando um monte de coisa. Falei, o negócio deve estar pousado ali e vai ser todo mundo abduzido. Tá todo mundo lascado. Aí a minha esposa falou assim, o que é esse calor? Tô sentindo um calor. Aí a Tiffany também tô sentindo. E aí a minha esposa falou assim, eu não vou para frente, eu vou voltar agora para o carro. Né? E aí eu já estava assim meio teimoso, falei, tá bom, vamos voltar todo mundo então. Aí a gente acabou
voltando. Aí ficou só essas filmagens para corroborar o que a gente viu na vigília lá em maio de 2025, no Rio de Janeiro. E agora a gente achou essa filmagem norte-americana que é exatamente a mesma sonda ufológica que nós avistamos. A gente viu assim a uns 10, 20 metros de distância. A impressão que eu tinha é que aquele negócio ia pousar. Mas provavelmente alguém que estava com a gente ali estava com medo. Ou sei lá, eles de alguma forma acho que lê a nossa mente. E aí ele não parou, ele pegou e continuou e aí sumiu lá na É igual a na lotação Ponta que Negra. às vezes não para, né? A lotação não para no ponto, É. vai embora, passa reto, largaram vocês lá. Passou reto. Não, eu Puta falo assim, oportunidade de eu, ver. Edson, mas uma coisa que eu não contei, que Você é não pensou interessante... em separar o casamento e só se jogar nessa aventura? Não, Se eu vou me não. jogar nesse calor aí, Não, vamos ver cara, qual é que é. Eu senti também que não era uma coisa boa e que a gente ia se lascar os 4. Um detalhe que eu não contei foi o seguinte... a gente já estava para ir embora quando a gente viu esse negócio. A gente fez vigília, vimos um objeto abaixo de Sírios, mais longe. Ele veio mais perto. E como é que aconteceu? A minha esposa, ela foi testar o iPhone dela para tirar uma foto da Saquarema, que tem uma igreja lá na outra ponta, bem longe. Fica, só para você ter uma ideia, da Saquarema até onde a gente estava, de carro, dá 40 minutos. Tá, então é longe, é longe. E aí, quando ela tirou a primeira foto, deu uma borradinha. Aí ela foi para tirar a segunda foto com o celular. Aí ela viu esse negócio vermelho. Falou, o que é aquilo ali? Aí eu estava alto. Eu falei assim, mas não tinha torre, porque a gente tinha passado na Saquarema antes. E aí a gente ficou olhando para aquele negócio. Aí eu tinha um laser, eu sempre ando com laser, que agora não pode, né, jogar laser aí, por causa de lei, né? Mas eu peguei e mirei naquele objeto e comecei a dar o laser nele. Sabe o que ele fez? Na outra parte do vídeo, que não está aí, que a gente não mostrou, o objeto ele apaga e aí demora um pouquinho, ele acende mais à direita e começa a piscar daquele jeito. E aí eu continuei atacando o laser nele. Aí ele pega e sai de lá e vem na nossa direção, com tudo. Só que quando ele foi chegar perto da gente, o que a gente esperava? Escutar o barulho, se fosse um avião, a gente escutar o barulho do avião, ou do helicóptero, ou um drone, alguma coisa assim. Só que quando chegou, totalmente silencioso. Mas ele só veio porque eu fiquei instigando ele com laser. Então, o que eu até brinco, né? Quando ele chegou ali, eu acho que ele não pousou, que ele olhou e falou, é o Edson, ele de novo aí, enchendo as paciências da gente, vamos embora, vamos fazer o que tem que fazer. Mas já viu ali que era quem que estava ali agoniando eles e foi embora, né? Eu brinco dessa forma, mas foi muito interessante. Para minha esposa, foi a primeira vez que você viu mais próximo, né? Foi um negócio impressionante. E eu tenho plena convicção que era uma sonda ufológica. E agora, com esse outro filme dos Estados Unidos, está bem claro que ele saiu de um objeto maior. Então, era uma sonda realmente. Pô, que doido, cara. Que massa. Cara, assim, as conversas com você passam rápido, bicho. É impressionante. Já vai dar 1h30, né? Já vai dar 1h30, velho. Você tem noção disso? Eu não, nem senti. Tem noção? Parece que passou... Cara, parece que passou nem meia hora, mas já passou 1h30 já. Está se encaminhando aqui pro final. Uhum. Queria finalizar com... Eu vi um comentário teu falando sobre o quanto que você acha que estão escondendo coisa aqui no Brasil. O que você acha que ainda tem que aparecer, que ainda estão escondendo? E o que você acha que dá para fazer nesse sentido para a gente ter mais informação, enfim? Olha, é complicado a gente obter, por exemplo, depoimento de militares que participaram de coisas secretas ou ultra secretas, porque existe um normativo militar que chama termo de confidencialidade. Então, quando o cara vai sair, vai para a reserva, né, vai aposentar, às vezes ele assina esse documento e fica ainda amarrado a arma dele lá, né, a força dele, né, aquela instituição militar, e não pode falar. Porque se ele falar, ele corre o risco de ser preso, pegar 14 anos de cadeia e ainda perder o soldo dele, perder ali os rendimentos dele de aposentado e ainda ser marginalizado pelos seus colegas ali de farda.
né? Então, geralmente, ele não fala. O que eu acredito assim que tem consistência para ser liberado? Esses relatórios secretos e ultrasecretos que nunca foram liberados, material que a gente sabe que existe na ABIN, né, lá em Brasília, no subterrâneo já me falaram que tem coisa. A Marinha, ela só liberou um relatório no Arquivo Nacional e a gente sabe que ela tem muito mais coisa lá, porque antes da lei da Dilma, ela fez criou uma equipe para triar todo o material ufológico que ela tinha, os relatórios mais relevantes, menos relevantes, e fez um novo arquivo lá em Brasília. Tinha muita coisa no Rio de Janeiro e foi para Brasília. De igual forma, o Exército também sumiu com tudo e a alegação deles é que ele destruiu todo esse material. Aí, quando a gente pediu oficialmente, vocês destruíram? Legal, eu quero o termo de destruição. Aí eles falaram que destruíram o termo de destruição também, que isso não poderia ter sido feito, né? E a gente sabe que não foi. Mas é complicado que o acobertamento ele ainda existe e muita coisa tem que vir à tona. Agora, tudo isso vai depender de uma única coisa. Se os Estados Unidos começar a liberar, o Brasil começa a liberar. Se não liberar, a gente vai continuar perpetuando o acobertamento por conta dos acordos que nós temos desde lá da década de 40, infelizmente. E aí dependemos de quem? De pessoas que venham trazer à tona algum depoimento, que nem o coronel aviador Ajax, que falou alguma coisa, e de alguns militares aí, ex-militares que entendem que isso é importante, que essa causa tem que ser propagada para que o número maior de pessoas saibam o que está acontecendo e fiquem preparados para o momento seguinte, onde nós sairemos de cidadãos terrestres para cidadãos cósmicos, né? Porque quando tiver a revelação final, que eu acredito que vai vir ou de algum governo, ou da NASA, por exemplo, vai vir lá e dar já deve estar até pronto lá o discurso, né? Já deve estar escrito tudo. Então, quando isso acontecer, que deve ser logo também, até 2030, que vai se revelar para o mundo todo que vida extraterrestre existe, então aí as pessoas, né, vão estar melhor preparadas para receber essa nova realidade. Eu não sei se eu quero não, viu? Eu deixo assim. Mas deixa assim que mas tá a bom. gente, o ser humano, ele é totalmente adaptável. Eu prefiro ser uma fazendinha dos caras do que isso, entendeu? Eu vi alguém falando que tinha tipo uma fazenda. A gente Os caras passam a hora e falam assim, a gente é cobaia humana. Não mexer com eles não, se ferra sozinho já, tô se destruindo sozinho. Você nunca viu nada? Nunca, graças a Deus. Nunca. E assim, você dormindo à noite na tua cama, você já teve a impressão assim que abre o olho, não consegue se mexer e vê algumas coisas pequenininhas na sua cama? Deus, já teve essa experiência, não? Pelo amor de então, você não é foco deles, não. Graças a Deus. Gordo tem que se salvar de alguma forma, né? Não é possível. Gordo tem que se salvar de alguma coisa. Deixa eu te perguntar, quais são os próximos passos aí? Se for que tá escrevendo um livro novo. Estou escrevendo um livro novo de Varginha. Estou continuando as pesquisas lá de Cláudio. Né? A gente vai fazer... Vai dar uma mergulhada lá. As hipnoses, vamos mergulhar lá. E assim, de evento, aquele que eu falei. A gente vai para Luminárias. Possivelmente vamos fazer uma vigília lá também. E com sorte, você se tá aparecer doido pra alguma ser pego, coisa, né? Tá doido. A gente filma. Você fala assim, tá doido pra ser pego também. Vou te falar, hein? Você fica procurando. Fica procurando. Quem procura acha, entendeu? né? Aí depois dá uma merda, hein? Mas, pô, bacana. Então, quando lançar, você me avisa. Volta aqui com nós. Aviso. Não fique mais tanto tempo sem vir, por favor. Cara, obrigado, Valeu Marcão. demais. Sempre divertido, sempre massa. Sempre eu durmo mal depois, mas tudo bem. Isso é outra coisa. Então, trabalho é trabalho. Quem quiser seguir você, tem as duas redes, Olha, né? eu tenho o Instagram lá, me ajuda no Instagram, né? Pra crescer o Instagram. Mas o meu forte é YouTube. Que é o Enigmas e Mistérios, né? É o antigo Enigmas e Mistérios. Eu acabei mudando para Edson Boaventura. Melhor ainda. Porque o meu nome era mais forte, então a gente cresceu muito. Eu estou numa campanha agora para chegar a 250 mil inscritos. Estou com 226 mil inscritos.
Então Bora falta chegar. 24 mil. Então me ajuda aí, você que tá assistindo, se inscreve lá no canal. Tem mais de 1000 vídeos. Então você quer conhecer um pouquinho mais de ufologia séria, né, com metodologia científica, entra no canal Edson Boaventura. E temos uma loja também, que é a loja do edsonboaventura.com.br, onde temos os livros, lá tem 3 livros já de minha autoria, tem revista, tem meia, tem camiseta, tem um monte de coisa, tem uns bonequinhos assim de pelúcia, tem o ET de Varginha, tem uns verdinhos, né? Então é bem legal, Tem que a pôr o criançada coletinho gosta. também lá, pô. Tem que pôr o coletinho. Então, esse colete, ele já está abatido. A gente já está com um novo, tático, preto, né? Que a Tem gente que botar o colete. está pô, que é usando o mais nas pesquisas de campo e que foi feito assim, customizado mesmo estilo- para a minha necessidade. Então, tem lugar para colocar bússola, lanterna, tudo já. Os bolsos, tudo certinho, né? E ele é extremamente aderente ao corpo, assim, não soa muito, ele não esquenta muito, então é super prático. É tático mesmo. É que nem aqueles coletes militares da polícia, do exército, né? Então a gente está com um já nesse No estilo jeito. aí, no jeito, né? Para ficar tete a tete com o ET. É isso aí. Fica procurando pra você ver. Fica procurando. Bom, valeu demais. Valeu. Obrigado. Sempre um prazer. Bom, espero que tenha gostado aí também, tenha se divertido, tenha aproveitado aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Um abraço. Valeu.